Aí, tá gravando. Então, até eu tinha conversado já semana passada, tudo de ver se dava para fazer prática essa semana. Eu queria ter marcado para a gente fazer hoje. Não deu, e daí estava pensando semana que vem, mas semana que vem, pelo que eu vi, é a semana de defesa dos TCCs, então a gente não vai conseguir. Provavelmente a gente vai ficar lá para a última semana do mês, e a última aula mesmo, para a gente se encontrar para fazer uma prática, tá? Então, já fica você avisado e o pessoal que assistir a aula também já fica avisado que isso vai acontecer, se Deus quiser, né, permitir que a gente possa ir para a faculdade, quem puder ir, claro, e quem quiser ir, não posso obrigar ninguém a ir, mas já fica meio marcado isso, beleza? Mas vai ser mais ou menos no formato que foi lá no começo do ano, assim. Tudo meio pronto, assim, você diz? E Daí com quantidade pouca menor de gente? pessoas. Sim, Ah, sim, entendi. aham. A mesma Ah, coisa. Daí eu vou pedir, ver quem quer, se precisa dividir em 2, 3 salas, se for o caso, mas deixar todo mundo bem separado, porque não dá para brincar, né? Bom, sim, o deixa eu negócio tá ver. meio complicado. Tá feio, né? É. Eu estava lendo agora que diz que deu uma melhorada agora, diminuiu o número de internamento e tudo mais, mas está bem alto ainda, né? Então, sabe lá Deus. Ai, ai, deixa eu achar aqui para a gente começar então. Acho que é aqui. Isto. Me confirma que está aparecendo aí. Tava, pelo menos. Cosméticos para Tá. limpeza de pele? Apareceu, aham. Tá, beleza. Então hoje é esta. Isto. É sobre isso que a gente vai falar, limpeza de pele. Então, o que, que são esses cosméticos para limpeza de pele? Pelo próprio nome, né, a gente já entende que são preparações que são utilizadas para tirar a sujidade, as impurezas da superfície da pele. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente está falando de limpeza da pele, a gente está praticamente falando de pele do rosto, que é uma pele mais sensível. Desculpa. Então, o produto ele não pode ser muito agressivo, né? Então, usar um detergente muito forte, numa concentração muito forte, que você vai, ao invés de só fazer uma limpeza, você vai acabar trazendo desconforto até para o usuário. Então, tem que utilizar, quando utiliza substância detergente, tem que utilizar com uma certa parcimônia. E uma coisa importante também é respeitar o pH da pele do rosto, para não trazer também desconforto para a pele. Então é um pouquinho difícil de a gente fazer isso, porque a gente tem que levar bastante em consideração essas duas questões, né? Não ser muito irritante, muito agressivo, né? E ao mesmo tempo a gente não ter muita alteração no pH da pele. Os mecanismos de limpeza que a gente tem são divididos em 4 grandes grupos. Então, limpeza utilizando solvente orgânico, limpeza utilizando substância lipofílica, ou substância que tem afinidade com gordura, né? Limpeza utilizando tensoativo e limpeza utilizando substância abrasiva. Vamos ver cada um deles, o que, que são e o que, que geralmente a gente tem como exemplo. Então, os solventes orgânicos. São aqueles mais comuns, né, que a gente tem como agentes de limpeza, que são, então, você molha geralmente um algodão com esse produto e faz a limpeza passando esse produto na pele. Então, fazendo uma leve pressão, né, e passando, esfregando mesmo na pele, e com o auxílio dessas substâncias, desses solventes orgânicos que vão facilitar a retirada da sujeira. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de produto, porque o solvente orgânico ele vai trazer
uma certa agressividade para a pele. O que a gente tem, então, a gente não utilizar o solvente orgânico puro, a gente geralmente utiliza ele numa solução com a adição de água. Então, geralmente é uma mistura hidroalcoólica, aonde a gente tem a limpeza, né, feita por essa solução, principalmente por esse solvente que está diluído ali, e geralmente são colocadas outras substâncias junto para trazer efeitos melhores. Então, se a gente for olhar aí no mercado, esses produtos que usam solvente orgânico, né, muitas vezes eles têm extrato de planta, tem substâncias hidratantes, outras coisas que vão trazer uma melhoria para a pele, vão fazer a limpeza e vão tentar diminuir a agressividade do próprio solvente orgânico. O solvente orgânico que a gente utiliza é o álcool mesmo. Então, são misturas hidroalcoólicas com adição de substâncias para trazer melhorias, para diminuir aquela agressividade do próprio álcool. Substâncias lipofílicas. Então, quando a gente tem a pele um pouquinho mais seca, a gente aproveita para adicionar substâncias um pouquinho mais gordurosas. A gente pode trazer, né, um pouquinho mais de substância gordurosa sem trazer grandes problemas para a composição da pele. Então, eu não devo usar esse tipo de produto, por exemplo, para pele oleosa, que eu vou deixar a pele mais oleosa ainda. Mas no caso de uma pele seca, eu posso utilizar. Às vezes, a pele vai ficar um pouquinho gordurosa depois de você passar esse produto, porém, pelo fato de a pele ser mais seca, ela acaba trazendo um certo benefício para a pele. Então, como é que acontece a utilização dessas substâncias lipofílicas? Então, são substâncias que têm característica de serem facilmente misturáveis, né, solubilizáveis a gorduras. Então, a gente utiliza uma substância que tem essa característica para que ela atue sobre a gordura que está sobre a superfície da pele da pessoa que está passando, né, por mais que seja pouco, pelo fato de a pele ser uma pele mais seca, e outras sujidades também, que acabam se solubilizando com mais facilidade em substâncias gordurosas. Então, muitas vezes você passa esse produto mais gorduroso, uma loção mais gordurosa, e essa substância, então, mais gordurosa, ela se liga com a própria gordura que está na superfície da pele, retirando a sujidade que está grudada ali na gordura, e também outras substâncias que têm afinidade com gordura. Então, muitas vezes, a própria poluição do ar, ela tem uma afinidade maior com gordura do que com água. Então, a gente consegue, passando esse produto, solubilizar isso com mais facilidade. Vantagem e possibilidade de trabalhar com substâncias lipofílicas semelhantes a encontradas na pele, como os triglicerídeos. Então, a gente tem aí no mercado várias substâncias que têm essas características, né, de terem uma gordura muito semelhante, serem uma gordura muito semelhante à gordura que a gente tem na superfície da pele. Então, elas são muito parecidas, elas acabam se solubilizando com mais facilidade. A única desvantagem que a gente tem é a questão de ter um resíduo gorduroso. Se a pele for bastante seca, pode ser até um pouco vantajoso, porque vai trazer um pouco mais de deixar a pele um pouquinho mais próxima da normalidade. Se a pele já é normal ou mais gordurosa, ela pode ficar bem mais gordurosa. Então, daí é melhor evitar. Utilização de substâncias tensoativas. Então, as substâncias tensoativas, mais uma vez aqui, né, elas aparecem porque elas são realmente as substâncias mais polivalentes que a gente tem. Então, a substância tensoativa
ativa vai trabalhar de 3 formas. Primeiro, redução da tensão superficial entre a água e a gordura, sujeira, né, reduzindo a aderência desse material à queratina. Então, o tensoativo faz aquele papel inicial de diminuir a tensão superficial entre a água e a gordura. Então, ele facilita a retirada mais fácil da gordura, pelo fato de ele se ligar com água e gordura ao mesmo tempo. Aí ele faz o processo de emulsificação, né? E quando faz o processo de emulsificação, é mais fácil de essa sujeira, essa gordura que está grudada agora nas gotículas de água, seja carregada mais fácil pela água. Mais ou menos não, exatamente a mesma coisa que a gente viu nas aulas passadas, desde o cabelo lá atrás, quando a gente utiliza o shampoo, e ele faz esse mesmo processo. E dispersão ou suspensão da sujeira emulsificada na espuma e material graxo e a sua remoção com enxágue. E quando a gente utiliza um tensoativo que tem propriedade de fazer espuma, depois que ocorre essa emulsificação da gordura e ela fica mais disponível para o meio aquoso, é fácil, então, essa gordura grudada, né, com o tensoativo, ficar dispersa ali no meio da espuma e ser muito mais facilmente carregada quando se enxágua a pele. E as substâncias abrasivas. Aqui a gente tem o caso de um tipo de limpeza um pouquinho mais... pode ser um pouquinho mais perigoso, digamos assim, porque essas substâncias abrasivas, elas fazem uma esfoliação mecânica, né? Então, a gente tem, por exemplo, a utilização aí em muitos produtos de sementes de frutas trituradas na forma de um pó, de um produto, elas têm um efeito abrasivo, ou seja, quando você passa na pele, ela faz um processo de esfoliação mecânica. Então, você está esfregando aquele pozinho, né? E esse pozinho está fazendo uma esfoliação mecânica. Então, a gente tem aí várias sementes de frutas que são utilizadas para isso. Então, você pega lá a semente de maracujá, por exemplo, tritura ela vira um pozinho, você pode adicionar dentro de um creme, dentro de um gel, e passar na pele e fazer uma esfoliação mecânica. O grande cuidado que a gente tem que ter é não exagerar na força para não machucar a pele, né? Então, às vezes a gente vê as pessoas passam fazendo uma força tão grande que a pele fica toda avermelhada, fica toda marcada depois. Então, isso tem que tomar cuidado. E a gente tem também esferas de plástico, de polietileno, bem fininhas, tal, que são utilizadas também para isso. Então, a gente tem essas duas opções. Ou uma opção mais natural, como as sementes de frutas, e a opção das esferas de polietileno. Hoje em dia, as esferas de polietileno estão sendo cada vez mais rejeitadas pelo público, pelo fato de ser plástico, e esse plástico está aparecendo em todo lugar, por aí. Então, imagina-se o seguinte, você utiliza esse produto, enxágua, essas esferas de polietileno, obviamente, elas não vão se dissolver, não vão desaparecer, elas vão ficar ali na água, isso vai para o esgoto vai para o mar, e acaba lá nos peixes, que a gente acaba comendo e ingerindo, e acaba ingerindo junto essas esferas, além de outros plásticos que estão por aí hoje, né? Então, está entrando meio que em desuso exatamente por isso. A gente tem a opção de esfoliantes naturais, então, hoje em dia está se dando preferência maior para esses esfoliantes naturais do que essas esferas de polietileno. As esferas são interessantes porque elas são feitas do mesmo tamanho, você pode colorir, então, elas são mais homogêneas nesse ponto. Quando você passa na pele, você faz uma esfoliação mais homogênea. As sementes de frutas, pelo processo de trituração, nem sempre elas vão ficar com o mesmo tamanho. Então, elas podem
de repente ter tamanhos variados e fazer uma ação variada também. Mas, se a gente pensar ambientalmente, né, é preferível as sementes de frutas mesmo. Tipos de produtos limpadores que a gente tem. Então, tem os limpadores sem álcool e lipídios, cremes, géis e leites limpadores, produtos com agentes abrasivos, óleos, sabonetes e lenços umedecidos, todos contendo algum daqueles exemplos anteriores, ou utilizando tensoativos, ou utilizando abrasivos, ou utilizando solventes orgânicos, ou utilizando substâncias lipofílicas, mas a gente consegue transformar eles em diferentes formas cosméticas. Vamos ver um pouquinho de alguns deles aqui. Que a maioria deles, na verdade, por exemplo, um lenço umedecido, eu posso fazer um preparado com solvente orgânico, água, solvente orgânico, água, álcool, coloco várias substâncias de boas propriedades para aquele produto, umedeço os lenços, embalo eles naquele tipo de embalagem que protege o ressecamento do produto e está pronto. E essa mesma solução que eu fiz, eu posso colocar ela como uma loção dentro de um frascozinho para que a pessoa possa molhar um algodão e passar na pele. Então, na verdade, aqui são formas cosméticas diferentes, mas que, de alguma forma, elas estão ligadas com algum daqueles tipos de agentes limpadores. Então, a gente vai ver só alguns rapidamente para trazer alguns exemplos para vocês. Limpadores sem álcools e lipídios. Então, esses não utilizam nem o álcool, nem solvente, nem as substâncias lipofílicas. O que eles vão utilizar? Tensoativos, então. Então, que podem ser de diferentes tensoativos, por quê? Porque os aniônicos são muito agressivos, né? Formam boa espuma, tudo mais, faz uma boa limpeza, porém eles são muito agressivos. Então a gente mistura com tensoativo não iônico, que é mais suave, não faz uma limpeza tão boa, mas também não agride tanto. Então, o que a gente faz no final das contas? Meio que soma as propriedades e divide elas por dois. Então, acaba diminuindo um pouco as propriedades agressivas, diminui talvez um pouco a propriedade de limpeza, de detergente, mas no final das contas a gente tem um produto que faz a limpeza sem agredir muito. Aí a gente utiliza substâncias umectantes, como propileno glicol, glicerina, substâncias modificadoras de sensorial, por exemplo, algum produto à base de algum silicone solúvel, extratos de plantas e outras coisas mais. Mas basicamente a formulação. Então, quando a gente faz vamos dizer assim, menos agressivo do que aquele limpador com álcool. Só um pouquinho aí. Parece Tá que entrou travando alguém. um pouquinho. Tá travando? Deu uma travadinha. E faz horas que está acontecendo isso ou foi só agora? Ele deu um pouquinho, mas daí passava e voltava. Agora ele deu uma travadinha meio grandinha. O que você não Não, ele ouviu, ficou então? sem tua imagem e sem teu som. Mas agora voltou. Em que parte? Em que parte? Ali na parte que você começou a falar dos limpadores ali com os tensativos, que você usa os dois juntos e Ah, que. tá. Tá, Foi nessa deixa eu parte ali voltar que lá, travou. então. Tá. Tá, deixa eu voltar ali para. E se travar de novo,
me pergunte que eu retorno para não ficar beleza. com... Tá? Não, beleza. Beleza. Então, esses aqui são utilizados lá para quem tem a pele mais sensível, né? Que é melhor não utilizar álcool, é melhor não utilizar nem solvente orgânico, e também que tem problema com gordura, com lipídio. Então, daí, geralmente, a gente acaba utilizando aí uma fórmula que é basicamente água, tensoativo não iônico e aniônico em conjunto, para que, na verdade, eu diminua um pouco aquele efeito agressivo do aniônico, né? Só que quando eu faço essa mistura, eu diminuo também um pouquinho o poder de detergência. Mas, no final das contas, quando eu faço essa mistura, eu trago boas propriedades para a pele, porque eu não vou irritar tanto a pele, mas vou conseguir fazer o processo de limpeza tranquilo. E daí a gente adiciona outras substâncias, propileno glicol, glicerina como agente umectante, modificador de sensorial, como, por exemplo, silicone solúvel em água, que vai deixar a pele depois mais deslizando com mais facilidade, e extratos de plantas aí para trazer as propriedades dos extratos. E basicamente é isso. Nesse caso... Traria um pouco de suavidade ao produto, isso? Exatamente. Para não deixar tão agressivo, né? E ao mesmo tempo trazer propriedades boas, né? A pele já é uma pele sensível. Então, quando você coloca lá um extrato, por exemplo, vamos pensar aqui de calêndula, por exemplo, que é uma planta que tem na sua composição substâncias que diminuem irritação, né? Deixam a pele mais suave e tudo mais, você está trazendo uma boa propriedade, evitando que, por exemplo, a pele fique mais irritada, mais avermelhada. Então, daí, dependendo do tipo de extrato, de substância que você coloca, você vai trazer essas propriedades para o teu preparado. Entendeu? Sim, tranquilo. Beleza. Leite de limpeza. A gente tem aí vários leites de limpeza, que são aqueles leites geralmente bem fluidos, né, bem líquidos, que são emulsões líquidas, Travou de novo. que você passa também a tua pele acaba acumulando um monte de sujeira que está aí. Então, os leites de limpeza são com algodão e passar na superfície da pele. E você passando, você acaba retirando a sujidade que está ali. E daí a gente acaba percebendo que a nossa pele acaba absorvendo não, mas absorvendo, né, retendo na sua superfície um monte de sujidade aí que está no ar, né, a própria poluição, porque você passa, você vê que realmente você acaba tirando um monte de substância suja, né, que provavelmente estava no ar, na poluição. Eles são emulsões bem pouco viscosas, do tipo óleo em água. Então, óleo contido na água. Então, eles têm pouca quantidade de óleo e mais quantidade de água. Geralmente são desenvolvidos com emulsionantes não iônicos, e dessa forma eles têm um poder de limpeza razoável, mas não são agressivos. Então, a gente acaba com a substância lipofílica que está contida ali na emulsão, o óleo que está contido ali na emulsão. Mas essa substância que a gente vai adicionar como emulsionante e que ajuda no processo de emulsificar também a sujeira que está ali, a gente acaba tendo uma limpeza mais efetiva. Na fase oleosa, quando a gente for preparar a emulsão, a gente pode colocar óleos vegetais, ésteres, lanolina, álcoois graxos, como álcool cetílico, estearílico, etc., que vão ajudar a, então, fazer o processo da gordura se ligar com a gordura da pele e retirar com mais facilidade aquela gordura que já está suja.
Na fase aquosa, a gente vai utilizar propileno glicol e glicerina como agente umectante, para não deixar a pele ressecada. E daí a gente adiciona extrato de planta e silicone também, para os mesmos motivos, deixar a pele mais macia, deslizando melhor e utilizando as características das plantas que a gente adiciona, né, para trazer melhorias também para a pele. No caso dos géis de limpeza, a gente vai fazer um gel e dentro desse gel a gente vai adicionar extrato de planta. Basicamente é isso, né? Agentes que vão trazer hidratação e, no caso, desses géis de limpeza, a gente vai utilizar substâncias que absorvem oleosidade. Então, essas substâncias que vão fazer o efeito de fazer um processo de limpeza na pele. A gente pode adicionar também substâncias detergentes que podem fazer um processo de limpeza mais efetivo. Então, substâncias que absorvem a oleosidade e substâncias que acabam por fazer uma limpeza mais efetiva. Dentro desses géis, então, que a gente prepara. Geralmente, a gente prepara o gel de Pemulene. O Pemulene é um tipo de polímero que a gente utiliza normalmente, dentro de uma farmácia de manipulação, por exemplo, a gente utiliza ele mais para dar mais viscosidade para um creme, alguma coisa assim. Então, a gente adiciona ele absorve água, ele deixa esse creme mais viscoso, mais consistente. Mas a gente pode utilizar ele para fazer um gel, só que ele não faz um gel tão viscoso como outros que a gente tem aí no mercado. Então, na verdade, ele é até bom para isso, porque ele faz um gel que tem uma certa viscosidade, mas ele continua com uma viscosidade baixa. Ele é um gel que a gente consegue colocar, por exemplo, dentro daqueles... eu tenho até aqui. Daqueles frascos que utilizam, você está vendo? Sim, aham. Esse tipo de tampa, né? As tampa pump. Então, ele não fica grosso, entre aspas, né? Consistente, que não consiga subir por essa válvula. Então, ele fica mais líquido e ele fica perfeito para a utilização dessas válvulas. Tanto que a gente vê aí no mercado aqueles produtos da Vichy, Normaderm, o Efacler, vários deles eles têm esse tipo de polímero porque geralmente eles são utilizados para esse tipo de embalagem aqui. Então ele fica viscoso, mas não fica grosso. E ele consegue passar principalmente subir nesse canudinho aqui, né? Falando nele, tem um aí, só que não é pump. Esse aqui é o adstringente, ele é líquido. Astringentes e tônicos, então a gente tem o quê? São produtos que geralmente a gente utiliza aí uma solução hidroalcoólica, normalmente, então ele é líquido, né? E feito para retirar a sujidade da pele com o uso de um algodão, e ao mesmo tempo a gente adiciona outras substâncias que vão trazer melhorias para a pele também. A mesma coisa que os anteriores. A gente pode colocar substâncias umectantes para deixar a pele mais macia, mais úmida, né? O próprio nome já diz, não deixar a pele ressecada. A gente pode colocar extratos de plantas e tudo mais. A gente pode colocar substâncias que têm uma característica adstringente, como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, uma substância que tenha adstringência, o amamelis. O amamelis, você pode colocar ele dentro de uma loção como essa, e ele vai fazer a propriedade adstringente que a gente conhece, que é o quê? Fazer um processo de contração, fechando não, mas diminuindo os poros da superfície da nossa pele, diminuindo então a secreção. Então a gente acaba por ter
uma sensação assim de... Quando você passa, você sente um repuxamento da pele. Esse é o efeito do agente adstringente. Então, ele acaba diminuindo o tamanho dos poros, evitando que ocorra uma secreção grande desses poros. Então, a secreção diminui e a pele fica com um aspecto mais tonificado por mais tempo. Lembrando que adstringente e tônico são a mesma coisa, a única diferença que a gente tem é que quando a gente fala de adstringente é porque a gente adicionou alguma substância que faz esse efeito de diminuição dos poros. Então, faz a constrição da pele diminuindo o tamanho dos poros. E o tônico em si é a mesma coisa, só que daí você não tem a substância adstringente, você tem outras substâncias que vão fazer a limpeza e deixar a pele tonificada. Geralmente eles são utilizados para pele oleosa, daí a gente pode utilizar inclusive um teor alcoólico maior, né? Então posso adicionar mais óleo. Tem alguns tônicos no mercado que são sem álcool, mas o efeito deles aí fica um pouco diminuído, porém funcionam, claro, mas se tiver o álcool, ele vai fazer uma retirada maior do excesso de gordura na superfície da pele. As astringentes... Chega a ressecar a pele, não? Oi? Chega a ressecar a pele, não? Você Se falou que chega a dar uma sensação de repuxamento, assim, não chega a ressecar. Não, na verdade esse repuxamento não é por ressecar, é por causa do adstringente, que o adstringente faz esse mesmo efeito. Ele contrai a pele e você sente um repuxamento. A sensação é parecida. É parecida, mas não é porque ressecou. É porque... seria um efeito momentâneo só, né? Sim, não permanente. Não, exatamente. Entendi. Agora, sim, se você utilizar, por exemplo, esse produto, que já é para uma pele oleosa, que você já colocou uma quantidade maior de álcool para melhorar a limpeza, e você utilizar numa pele normal ou seca, daí sim, daí ele pode ressecar, tá? Mas para a pele oleosa, ele é feito para tirar, vamos dizer assim, dentro do esperado, sem deixar a pele ressecada. Não tirar totalmente, mas diminuir a oleosidade. Exatamente. E daí, se tem um adstringente e ele faz essa contração da pele, daí demora mais tempo para a pele voltar a ficar oleosa. Então, são produtos bem interessantes por isso, porque eles fazem todo esse processo. E, na verdade, o Amamelis, por exemplo, é uma coisa tão antiga que o pessoal utiliza há tanto tempo exatamente para tratar de pele oleosa, porque já se conhece essa propriedade há muito tempo. Então, se for olhar produtos bem antigos, que já nem existem mais no mercado, você vai encontrar lá extrato de Amamelis ligado com o tratamento de pele oleosa, porque pelo menos ele deixa a pele com um aspecto mais normal por mais tempo. E tem outras substâncias que a gente acaba utilizando que fazem esse efeito também, mas o Amamelis é o mais comum que a gente tem, tá certo? Então, assim, esse produto é preparado para uma pele mais oleosa, então não deve ser utilizado para quem tem pele normal ou pele seca, porque daí a pessoa vai reclamar que o produto ressecou a pele mesmo, porque não foi feito para esse tipo de pele, tá? Claro, tem tônico que é feito para pele normal e até para pele seca, mas daí o que acontece? Você vai diminuir a quantidade de álcool, às vezes para pele seca você faz aquele totalmente sem álcool, tá? Então, dependendo da característica da pele, você vai trabalhar com diferentes concentrações, ou até sem, se for o caso, tá certo? Por isso que a gente não deve usar qualquer produto sem saber qual que é o tipo de pele certo que a gente tem. Às vezes pode até trazer problemas maiores. Beleza? Tranquilo.
Quando a gente utiliza aí adstringente com formulação para acne, a gente vai ter adição de outras substâncias, mentol, cânfora, ácido salicílico e outras substâncias que são utilizadas para tratamento de acne, por exemplo. Pena que eu não estou com o meu aqui para ver o que mais que tem. Mas a gente acaba adicionando substâncias conforme a necessidade do produto, tá certo? Tipos de cosméticos tonificantes que a gente tem, ou adstringentes, né? Então a gente tem águas cosméticas, que são aqueles que não contêm álcool, a gente acaba tirando o álcool, né? Porque é para uma pele mais seca ou para a pele mais para o normal. As soluções hidroalcoólicas, que eu posso utilizar então para pele oleosa, numa concentração maior de álcool, e para uma pele normal com uma concentração menor de álcool. E as loções, que são aquelas soluções, na verdade, que são geralmente à base de água, como as águas cosméticas mesmo, só que com várias substâncias adicionadas. Então, a gente tem aí várias loções, por exemplo, para controle e limpeza de loção tônica para pele, para alguma coisa específica, para acne, por exemplo, para diminuição dos poros, e assim vai. Basicamente, elas são muito parecidas com as águas cosméticas, mas elas acabam tendo algumas diferenças pela concentração de diferentes substâncias que a gente coloca. E as máscaras faciais também, é interessante que vocês entendam, elas existem vários formatos diferentes e cada formato também tem as suas propriedades diferentes. Então, as máscaras são utilizadas para serem aplicadas em várias partes do corpo, porém, a gente utiliza com mais frequência no rosto, passando, né, então, uma camada bastante espessa desse produto e deixando por um determinado período de tempo. Então, a máscara, ela é realmente para você passar com uma camada grossa e deixar. Não é como outros produtos que você passa e já retira em seguida. Elas precisam de um tempo para fazer o seu efeito, seja para secar e absorver oleosidade, seja só para absorver oleosidade, seja para transmitir as substâncias para a pele, elas precisam de um tempo. Então, dependendo do que a gente coloca na máscara, ela vai ter funções e ações diferentes. Classificações de máscara que a gente tem. Quanto à função, a gente tem aquelas que a gente chama de nutritivas ou repositoras, então que vão trazer, de uma certa forma, a nutrição para a pele, seja repondo aquilo que está faltando ou complementando aquilo que é natural da superfície da pele. Então, eu posso colocar uma máscara nutritiva, né, cheia de substâncias como vitaminas e outras substâncias mais, e deixar que esse material vai, de alguma forma, passar ou para a superfície da pele, ou dependendo do tipo de produto, até penetrar algumas camadas da pele. Adstringentes ou redutoras de oleosidade, aquelas que têm sais de alumínio, zinco, taninos, e que fazem, então, a absorção de excesso de oleosidade. Tem algumas argilas também que fazem essa absorção. Então, você passa na pele, deixa ela agir, e essas substâncias que estão ali dentro, elas vão absorvendo essas substâncias. E também a gente tem máscaras que são antissépticas, para trazer uma melhoria para a superfície da pele em relação a acne, esse tipo de coisa, assim, que você pode diminuir a contaminação. Tem aquelas que são hidratantes, então, utilizadas só para fazer uma hidratação mesmo, trazer mais água para a pele. Hoje tá bem comum umas máscaras, eu lembro de uma que é da L'Oréal, que é uma máscara
cheia de ácido hialurônico, que é utilizada exatamente para isso. É uma máscara que você põe, deixa, e o ácido hialurônico vai fazer uma hidratação ali na superfície. Máscaras clareadoras, então você pode adicionar substâncias que vão ajudar a clarear a pele. Anti-irritantes, então desenvolvidas com produtos que normalmente diminuem irritação, então azuleno, que vem da camomila, o ácido glicirrícico, que vem do arroz, alfa-bisabolol, calamina, são substâncias que diminuem a irritação e deixam a pele mais... como que fala mesmo? Tem um outro nome para anti-irritação. Calmante. Então, deixam a superfície da pele mais calma. E as queratolíticas esfoliantes, que são aquelas que têm substâncias que vão ajudar a descamar a superfície da pele para fazer uma renovação celular. Quanto à forma de apresentação, a gente tem as mais variadas. Em pó, na forma de coloide, a base de cera, aquela máscara de porcelana, as emulsionadas, as plásticas e a de argila. Vamos ver cada uma delas. Em pó, basicamente, é uma máscara que se dispersa em argila ou em talco as substâncias, né, que vão fazer o efeito, e aí na hora do uso você mistura com água e faz a aplicação na pele. Geralmente são substâncias adstringentes. Então veja só aqui na composição dessa máscara tem clorela, que é uma alga, espirulina, que é outra alga, argila branca e colágeno. Então, o que acontece? Está tudo misturado ali, você pega uma certa quantidade, mistura com água, deixa ela numa forma de pasta e passa no rosto e vai esperar o efeito. A máscara hidrocoloidal, então, são formadas por gomas e umectantes. Essa máscara da Neutrogena, por exemplo, é um tipo de máscara hidrocoloidal. Então, dependendo do que você coloca, ela vai fazer um efeito que geralmente está ligado com hidratação, né? E dependendo do que mais você colocar, vai trazer os efeitos para a tua pele. O que você faz? Nesse caso, você passa a máscara, né? Essa substância gosmenta, entre aspas, e espera ela secar. Ela vai secando, perdendo água, secando, e você vai sentindo a pele repuxar. Depois você retira isso e fez o efeito. Opa, chegou alguém aí. Chegou Edson. Quase acabando a aula, mas chegou, isso que importa. Tudo bem, Edson? Ele veio, mas não quer falar. Ou será que eu, em vez de aceitar ele, eu ignorei ele? E eu acho que foi mesmo. Não acredito. Sacanagem. Ai, Edson, desculpa. É que a interface está nova aqui, está tudo diferente. Espero que ele volte. Mas vamos lá. Se não, já peço desculpas desde já. Eu sei que ele vai assistir o vídeo, mas espero que ele volte. Bom, vamos lá. Máscara à base de cera. Então, existem algumas que realmente são feitas de cera de abelha e tal. Você aquece essa cera, passa ela quente, pouco quente, né? Morna no rosto. E depois, todas as propriedades da própria cera de abelha são passadas para a pele onde foi passado essa máscara. Pode-se adicionar outras substâncias, né, para melhorarem ainda mais, mas geralmente a própria cera já traz várias propriedades ligadas a ela mesma, que já traz uma boa melhoria. Utilizadas para a pele mais seca. Máscara de porcelana é uma máscara que é feita de gesso,
Daí você pega, mistura com água e passa na pele. Da mesma forma que o gesso endurece quando a gente faz a utilização de gesso para qualquer coisa, aqui vai acontecer também. Porém, a máscara aqui fala efeito firmador, efeito, não estou enxergando, ameniza olheiras, efeito, sei lá o que está escrito ali. Mas na verdade é assim, máscara de gesso é uma máscara só para inglês ver. Ela não tem propriedades e não traz propriedades para... Efeito firmador, efeito clareador e ameniza olheiras. Ah, é clareador? Ah, tá. Uhum. Então, na verdade, assim, efeito psicológico. O verdadeiro efeito dela é psicológico, porque, na verdade, ela não traz propriedade nenhuma para a pele. Nem absorção de oleosidade, nem nada. Aqui está adicionado com o gesso o resorcinol. Não sei se o resorcinol, pelo fato de a máscara ser uma máscara que ela seca rapidamente, ela permite que o resorcinol que está colocado ali consiga fazer o seu efeito, porque é meio rápido o processo. E o gesso, ele absorve qualquer coisa para si, ele não libera as coisas. Então ele acaba não absorvendo, pelo que eu entendo, ele acaba não liberando o resorcinol, no caso aqui, para fazer seu efeito, porque ele acaba segurando para si. Porém, ele não absorve oleosidade. Então, é uma coisa bem interessante. Ele absorve tudo que tiver em meio aquoso, mas não absorve oleosidade. E, ao mesmo tempo, elas são oclusivas, ou seja, elas fecham os poros. Isso não é bom. Da mesma forma que a gente tem lá nos cremes, produtos que têm vaselina, óleo mineral, na sua composição e que são oclusivos e que fecham os poros, que podem trazer problemas para a pele, aqui é a mesma coisa, elas fecham os poros e esse fechamento pode trazer problemas, porque elas formam uma rolha ali na entrada do poro e muitas vezes quando elas secam, fica uma rolha dura e a oleosidade que está ali dentro não consegue mais sair e ela vai começar a se acumular ali dentro. Então, não é isso que a gente quer. Então, máscara de porcelana deve-se evitar. Então, quem tem problema com acne, essas coisas, pior ainda. Nunca na vida vai poder usar um negócio desse. Não. Se usar, deve piorar muito. Né? Uhum. Que vai obstruir, a tendência é ficar o que está ali, vai ficar piorando a situação. Piorando, com certeza. Então, até que você consiga retirar essas rolhas que ficam ali, a tua pele já reagiu e já está toda problemática. Então, não se deve usar. Que mais? Máscaras emulsionadas são aquelas que a gente faz uma emulsão, um cremezinho, e adiciona nesse creme, então, substâncias que vão trazer a característica de máscara mesmo. Então, a gente vai ter que colocar pós numa grande quantidade, como argila, dióxido de titânio, óxido de zinco, para que ele permita formar aquela película na superfície da pele. Porque se for só um creme, né, uma emulsão somente, ela não vai formar aquela película. O creme vai simplesmente começar a desaparecer. Então, a gente tem que adicionar nesses cremes, nessas emulsões, uma grande quantidade de pós, como argila, dióxido de titânio, óxido de zinco e outros mais, né? Geralmente se utilizam argila porque já se utilizam as propriedades da argila para trazer um efeito melhor para a pele também. A gente já vai ver as diferentes argilas que a gente tem e as diferentes propriedades que cada uma delas tem. Então, aqui é como se a gente estivesse passando um creme mesmo no rosto, só que a gente vai passar numa grande quantidade, para formar uma película grande também. Demora para secar, mesmo tendo bastante argila ou outro pó, demora para secar,
mas você tem que esperar secar para depois lavar, porque enquanto você vai secando, as propriedades da argila, por exemplo, vão sendo passadas para a pele. Aqui a gente tem ácido hialurônico, não sei o que mais, ômegas, algumas outras substâncias que são adicionadas, então, para, enquanto essa máscara está secando, esses produtos irem fazendo a sua ação também. Então, pelo fato de elas permanecerem mais tempo, elas acabam trazendo mais propriedades do que você simplesmente passar um creme. As máscaras plásticas ou peel-off, elas são feitas com a base de uma substância chamada álcool polivinílico, que é um álcool que ele é bastante viscoso, e quando você faz o preparo dele, ele continua com essa viscosidade, e quando em contato com o ar, ele perde, ele evapora uma boa parte do álcool, provavelmente que está contido ali, e acaba formando essa película plástica. Hoje está bem comum de a gente encontrar aí nas farmácias esse tipo de produto para utilização. E tem hoje das mais variadas formas possíveis. Tem essas escuras, como essa que está colocada aí, tem de várias cores, com várias propriedades diferentes, com várias substâncias adicionadas que vão trazer o seu efeito, então, enquanto essa máscara está secando na superfície da pele. Eu não conheço nenhuma que fique essa película igualzinha a essa que está aí. Geralmente ela não é uma película assim tão homogênea para se tirar, mas tudo bem. Então, conforme o tipo de substância que a gente adiciona nesse material, a gente vai ter lá as características da máscara. Então, muitas vezes a gente vê essas máscaras para hidratar mais a pele, então adiciona-se substâncias hidratantes, muitas vezes para fazer uma limpeza mais profunda, então a gente vê substâncias redutoras de oleosidade, que daí você tira mais a oleosidade, a sujeira toda que está grudada na oleosidade. A astringente também, então, para diminuir a oleosidade. Depende, então, muito do que é colocado ali, vai ter o efeito daquelas substâncias na superfície da pele. E pelo fato de você passar uma camada bastante generosa e esperar ela secar, enquanto isso, as substâncias vão fazendo seu efeito ali na pele. E, finalmente, as máscaras de argila. Elas são feitas de argila mesmo, né? Essa argila aí vem de rochas sílico-alumínicas. Elas têm diferentes cores, porque elas têm substâncias diferentes na sua composição. Então, se eu tenho uma argila verde, por exemplo, porque ela tem alguns minerais específicos que deixam ela verde, se eu tenho ela rosa, é porque tem alguns minerais específicos que deixam ela rosa, e pelo fato de elas terem esses minerais diferentes, elas têm propriedades diferentes. Então, você vai ter, por exemplo, argila astringente, argila hidratante, argila que ajuda a diminuir imperfeições na pele e assim por diante. Geralmente a gente utiliza uma concentração aí de 10 a 40% de uma formulação só de argila. Então, é uma concentração bastante grande. Vamos falar de alguns tons de argila. Argila branca é a mais comum que a gente tem, conhecida como caolim. Ela tem bastante alumínio, tem um pH um pouquinho mais baixo que as outras argilas e tem, então, propriedades cicatrizantes. Então, o principal efeito dela é o efeito cicatrizante. Então, quando a gente utiliza ela, a gente está pensando em processo de cicatrização. Então, pessoas que têm
acne, tem espinhas que estão inflamadas e tudo mais, muitas vezes a utilização desse tipo de argila pode trazer melhorias. Argila rosa é uma mistura de argila branca e argila vermelha. Na verdade, a rosa não existe, ela é formada por essa mistura, mas a gente tem a vermelha. Daí, com a rosa, a gente tem aí a questão de ter trazer uma melhoria na hidratação da pele. Então, deixar a pele limpa, hidratada, né? Sendo uma pele seca. Geralmente a gente utiliza ela para uma pele mais seca. Então, ela faz um processo de limpeza sem ser agressivo, sem retirar em excesso a oleosidade, respeitando então a pele que já é seca. A argila verde, ela tem óxido de ferro, por isso que ela é verde. Ela tem uma ação absorvente muito grande, então ela é indicada para pele oleosa. Então, quem tem pele bastante oleosa, fazendo essa utilização dessa máscara, consegue fazer uma retirada bastante grande de oleosidade. Se adicionar uma substância adstringente, como um extrato de amamélis, por exemplo, ela vai fazer o efeito de absorção e adstringência ao mesmo tempo, deixando a pele com um aspecto normal por mais tempo. E assim a gente pode ir brincando com essas máscaras também. E é isso por hoje. Dúvidas? Na verdade, eu tenho uma. Diga. Todas ali aparecem nas propagandas e eu já tinha visto, já tinha notado isso em no comércio que eu trabalho mesmo, né, em farmácia. Aham. Nenhuma delas é utilizada na área dos olhos. Não pode ser utilizada na área dos olhos? Não. Tem que pensar mesmo. Pensa o seguinte, você diz o quê? Das argilas? E as máscaras ali, nenhuma As... delas, pode ver, sempre tá fora do contorno do olho, nunca tá Sim, próximo do sim, olho. sim, Porque a pele do olho é sempre mais sensível, né? sim. E de uma forma geral, assim, pensa que essas máscaras, elas, vamos dizer assim, tem aquelas que secam, né? Elas têm ou álcool ou alguma substância volátil, né? Ou tem água e essa água pode, de repente, escorrer e carregar alguma substância para dentro do olho. Então, a gente sempre Uhum. tem que pensar, né? E outras substâncias mais que a gente coloca e adiciona que podem trazer problemas. Um adstringente, por exemplo, pode trazer problemas se eu tiver um extrato de planta. Esse extrato de planta tem álcool, né? Uhum. Sempre tem álcool. Então, tudo isso vai, de alguma forma, irritar de uma forma mais branda ou mais até perigosa os olhos. Então, a gente tem que evitar sempre. Sempre vai ter alguma coisa ali que pode trazer uma irritação. Uhum. Até os próprios cosméticos que são desenvolvidos para a área dos olhos também tem que ser usados com cautela, né? Com cautela, com cautela. Porque mesmo assim eles podem trazer irritação. Caiu dentro do olho, É, irrita, né? verdade. Então, Não, acho que era mais isso, na verdade. Que eu sempre olho e vejo que nunca tem nada assim próximo da área do olho, sempre evita-se, na verdade, sim, né? sim. O ideal realmente, deixa eu pensar aqui alguma coisa. Uma água cosmética, por exemplo, que você olha na composição e você vê que essa água não tem, por exemplo, nada de álcool, né? Você já sabe que ela não tem nada de álcool. A água é a base principal. Mas aí você olha e vê que não tem mentol, não tem cânfora, não tem substância astringente, não tem um extrato de planta, de repente tem só alguma substância hidratante, alguma coisa assim. Você pode passar com algodão no, na pálpebra, por exemplo, que não vai trazer problemas, mas tem que tomar cuidado para não encharcar esse algodão, né? Porque mesmo que seja água e tenha alguma substância ali dentro, pode trazer uma irritação. E a Menor, pálpebra mas ainda pode traz. absorver também alguma coisa, né? De Sim, baixa intensidade, mas absorve um pouco, né? sim, sim. Então é sempre bom tomar cuidado, pegar substâncias quanto menos
irritantes, melhor. Se você puder utilizar só água, melhor ainda, né? Mas nem sempre só água é suficiente. Então, É verdade. porque, por exemplo, a mulher passa sombra no olho, ela vai ter que passar alguma coisa para tirar, ela não vai conseguir tirar só lavando com água, né? Então, às vezes precisa passar. Então, melhor é utilizar algo que seja muito próximo da água, né? Com poucas substâncias. Mas você vê um tensoativo ali, eles já são irritantes dos olhos. O duro é que, assim, as pessoas não sabem, né? Vai olhar, tem tensoativo. Ah, mas é não iônico, então daria para usar porque não irrita os olhos. Mas como é que a pessoa vai saber? Então, é melhor evitar. C. Cada caso é um caso, né? É. A composição é que vai te dizer, na verdade, se tem um grau maior ou menor de problema que pode trazer. Mas tomando cuidado também, dá para. Né, porque a gente acaba lavando o rosto com água e sabão, fechando bem o olho, tudo protegendo bem, a gente consegue fazer uma limpeza sem trazer irritação, nada. Quem nunca derrubou um shampoo no olho, né? Verdade. É, normal, acontece. Sim, com certeza. Mas tranquilo. Beleza, então? Beleza. Se encontrar o Edson, pede desculpa para ele. Beleza, então. Tá bom? Valeu, senhor. Tá certo. Uma boa semana para você. Obrigado, igualmente. Até. Tchau. Tchau, tchau.